Podemos sentar um instantinho. Querido Dom Adelar, muito bem-vindo aqui na nossa comunidade. Prezada comunidade, famílias, todos aqueles que nesta manhã estão em sintonia conosco através das redes sociais, que participam da Sagrada Liturgia. O Senhor hoje, no Evangelho principalmente, Ele nos exorta, nos convida para que diante das perseguições, do medo, da insegurança, nós depositemos nele a nossa confiança. Por 3 vezes a liturgia nos fala: não tenhais medo. Na primeira leitura nós vimos o profeta Jeremias, ele passa também pela experiência do medo, da insegurança, E quando nós fazemos esta experiência, e se nós estivermos focados apenas em nós mesmos, a tendência é diante da perseguição, da calúnia, da injúria, o medo ele bloqueia, ele paralisa e compromete a missão e também enfraquece o testemunho da fé. Por isso que é importante, e aqui entra a experiência do profeta, ele mesmo diante da perseguição, mas ele deposita, ele sabe que Deus está com ele. E essa certeza da presença de Deus na vida dele vai fazer toda a diferença, porque ele sabe em quem ele confia, em quem ele depositou. Então não vão ser as perseguições, as calúnias, as injúrias que irão comprometer a sua missão. Muito pelo contrário, porque em Deus ele depositou a sua fé, a sua confiança. Assim também deve acontecer conosco. No nosso dia a dia, na nossa vida de igreja, nós também passamos por tantas experiências. A nossa natureza humana, ela, muito embora tenha sido criada para amar e servir a Deus, com a entrada do pecado, ela foi ferida. Então nós também fazemos a experiência do pecado. E a experiência do pecado, ela compromete a nossa vida. Então nós também passamos por essas experiências, nós também sentimos a insegurança, o medo. Costuma visitar, O padre sempre diz que às vezes essas experiências, elas entram pela porta da igreja também, Visitam nossas pastorais, nossos movimentos, nossos coordenadores, Quem de nós já não passou por essas experiências, esse drama que o profeta Jeremias, calúnia, fofoca, intriga, inveja, Tudo isso são as misérias humanas que estão dentro de nós devido ao pecado original. Por isso a gente não pode focar, temos que ter ciência que nossa natureza ela foi ferida e visitada. Por isso nós também fazemos a experiência do pecado, inclusive no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, Esse drama ele vai estar sempre presente, mas nós não podemos ficar presos nisso e usar isso como uma desculpa, como um medo, um bloqueio que impede e compromete a nossa missão. Não, pelo contrário. Nós sabemos que Deus está conosco, Ele nos dá força, Ele nos anima. E aqui que entra a experiência dos mártires. Nós vemos que o martírio, ele mata o corpo, mas salva a alma. Enquanto que o pecado, ele mata a nossa alma. Nós devemos sempre ter presente diante de nós que o maior dom, o dom mais precioso é a nossa alma. Nós vemos hoje, no mundo, uma preocupação quase que exagerada pela cultura do corpo, quase que um endeusamento do corpo. É claro que o corpo é dom de Deus, Deus nos fez corpo e alma, então nós devemos, como obra-prima de Deus, corpo e alma, nós devemos cuidar do nosso corpo, sim, não tem nada de errado quanto a isso, mas
Se nós tivéssemos para com a alma a mesma preocupação que temos pela aparência do corpo, talvez o purgatório e o inferno estaria vazio. Repito, se tivéssemos para com a alma, para com a interioridade, o mesmo cuidado, a mesma preocupação que nós temos com o corpo, né? O purgatório e o céu e o inferno estariam quase que desertos. Então essa tendência, esse cuidado que nós temos que ter pelo dom mais precioso, a nossa alma, que é imortal. Aliás, é o que diz o Evangelho: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas sim aquele que é capaz de precipitar o corpo e a alma no inferno. Muitas vezes nós, pelas aparências, nós comprometemos até a nossa missão. Estamos muito focados e preocupados com as aparências, com a exterioridade, e não nos preocupamos com a interioridade, a necessidade da alma, a salvação das almas, né? Cuidar da nossa espiritualidade, né? Zelar pelas virtudes, né? O mundo olha muito para os vícios, né? Dificilmente a gente é visto, lembrado pelas qualidades ou pelas virtudes, né? Ele não valoriza muito isso. Então nós temos que estar sempre atentos e abertos, pedindo ao Senhor que Ele nos anime e nos fortaleça na missão. E para finalizar aqui, veja o que diz o Evangelho: portanto, todo aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Veja, a fé, ela deve ser declarada. Nós somos uma igreja de discípulos e missionários, temos que dar testemunho da nossa fé, assim como fizeram os santos e santas, os mártires, né? Que deram a vida, testemunharam. Diz: quem der testemunho diante dos homens, também eu testemunharei diante do meu Pai. Porém também alerta: aquele porém que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então que a nossa fé possa ser expressão também de tudo aquilo que nós acreditamos, testemunhar a fé na família, no trabalho, no dia a dia, né? E diante das perseguições, das injúrias, das calúnias, de tudo aquilo que porventura venha atrapalhar, impedir que nós demos o testemunho. Às vezes nós somos tentados, né, a desanimar, enfraquecer, né, abandonar a igreja, a comunidade, né? O inimigo, ele nos visita através do medo e da insegurança, e com isso ele vai nos afastando de Deus, vai tirando a meta pela qual nós fomos criados, né? Santo Agostinho fala: de Deus nós viemos, para Deus nós voltaremos. Nós somos de Deus, somos criaturas amadas. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A nossa meta, o nosso objetivo enquanto peregrinos nesse mundo é conquistar o reino dos... diz a liturgia: de que adianta o homem ganhar a vida inteira e perder a sua alma? De que adianta ganhar a vida inteira e perder a alma? Lutamos em vão, sofremos em vão, quando o bem mais precioso, que é a salvação da alma, fica comprometido em detrimento daquilo que é passageiro e transitório. Então é isso que o Senhor nos pede hoje: testemunhemos a fé, não tenhamos medo, né? O Senhor nos alerta: não tenhais medo, eu estou convosco. Que essa certeza anime a nossa vida, as nossas pastorais, nossos movimentos, a nossa igreja, para que nós possamos no mundo dar um testemunho de Jesus e da nossa fé, né? Como diz: todo aquele que se declarar diante dos homens, eu também me declararei diante dele no meu Pai que está no céu. Que a nossa fé vivida na igreja seja expressada
depois lá fora no mundo, nos desafios, nos obstáculos, nas dificuldades que o mundo nos apresenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.